Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que Hernani Dias chegou ao governo? Percebendo, naturalmente, a pertinência jornalística da questão que me coloca, eu não irei... Horas depois de Luís Montenegro ter recusado comentar o caso de Hernani Dias, o agora ex-secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território apresentava a demissão. Saiu mais de uma semana depois de a RTP ter revelado, primeiro, uma investigação da Procuradoria Europeia, depois, um alegado aproveitamento pessoal da nova lei dos solos. Quem é Hernani Dias? Que percurso fez até ser secretário de Estado? Como é que assumiu o cargo sem que investigações em curso fossem um sinal de alerta? E que impacto tem para Montenegro a primeira baixa no governo? Vou conversar com Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de Política do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, quinta-feira, 30 de janeiro. Bem-vindo, Miguel. Olá, Sara. Miguel, o percurso político de Hernani Dias, agora ex-secretário de Estado, começa, na verdade, no poder local. É verdade, Hernani Dias foi, antes de mais, presidente da Junta de Freguesia de Sendas. Ele que se licenciou em português e francês e começou como professor em Bragança ainda. Portanto, depois conseguiu ser eleito presidente da Junta de Freguesia de Sendas, como dizia. Depois passou ainda pelo chefe de gabinete do então presidente da Câmara Municipal de Bragança. Finalmente, em 2009, torna-se vereador, com os pelouros do urbanismo, do equipamento, da habitação social, juventude e desporto. Pelo caminho, e isto é um ponto importante, torna-se presidente da Conselhia de Bragança, o que já demonstra algum peso que tinha na estrutura do PSD local. E, mais à frente, é finalmente eleito Presidente da Câmara Municipal de Bragança em 2013. Isso acontece em 2013 e com grande sucesso. Sim, tem maioria absoluta nas primeiras eleições, nas segundas e nas terceiras eleições. Portanto, conseguiu fazer os 12 anos de autarca com maioria absoluta. É um percurso típico, dirias, de um homem do aparelho, como se costuma dizer? Hernani Dias foi, e é naturalmente, mas foi muito influente no aparelho social-democrata durante um período particularmente importante da vida do PSD, quando Pedro Passos Coelho deixa a liderança, segue-se Rui Rio. Hernani Dias começa a ser um opositor de Rui Rio, apoia Luís Montenegro naquela primeira tentativa de Luís Montenegro ganhar a liderança do PSD. Depois, curiosamente, está ao lado de Paulo Rangel nas eleições contra Rui Rio. Paulo Rangel, como sabemos, também perdeu essas eleições já depois de Luís Montenegro ter tentado, e agora aproximou-se naturalmente de Luís Montenegro, que tem uma costela brigantina, tem raízes em Bragança, e portanto é natural que os dois se conheçam muito bem. Esse último mandato, desses 12 anos como Presidente da Câmara de Bragança, não termina propriamente, porque ele sai dali, renuncia ao mandato, termina mais cedo, precisamente por causa das eleições legislativas. Sim, por lei, Hernani Dias estava impedido de se candidatar novamente e é chamado para ser secretário de Estado da Administração Local, integrando um ministério que é importante, o Ministério de Manuel Castro Almeida, que tem a coesão territorial, além de ser ministro adjunto, envolve muito dinheiro, é um super ministério, e Hernani Dias tinha uma pasta também muito importante. Nessa altura, ainda como autarca, já tinha tido uns encontros com a Justiça. É verdade, e é fácil perceber pelo menos 3 momentos em que Hernani Dias teve esses tais encontros com a Justiça. Um caso que envolvia suspeitas de favorecer juntas de freguesia do PSD em detrimento de outras, favorecer no sentido de entregar mais verbas de apoio. Esse caso foi arquivado pelo Ministério Público. Há um segundo momento
em que houve, em que a Polícia Judiciária começou a investigar suspeitas de viciação no orçamento participativo da Câmara Municipal de Bragança, e um terceiro momento, este que nos diz mais, ou que diz mais ao caso atual, quando começou a ser investigado num caso em que terá favorecido uma empresa de construção e em que a contrapartida seria uma casa, um apartamento em Paranhos, no Porto, em que o filho poderia ficar a estudar, e essa casa pertence a um dos sócios da empresa que ganhou as tais obras na zona industrial de Bragança, que estão sob suspeita. Nada disso, Miguel, fez diferença quando Hernani Dias foi escolhido para deputado e depois para secretário de Estado. Já agora foi escolhido e aceitou. Aparentemente não. Nós tentamos saber junto do Governo se Hernani Dias tinha sinalizado pelo menos estas duas situações, não outro caso que foi arquivado, mas estas duas situações. Esta última de que falávamos deu origem ao tal processo que está a ser investigado pela Procuradoria Europeia. Procuramos saber, como dizia há instantes, se o Hernani Dias tinha ou não sinalizado estas duas questões. Eu recordo que há um questionário de 36 perguntas criado por António Costa e que Luís Montenegro aplicou, que os futuros governantes devem preencher antes de tomarem posse. E este era um exemplo perfeitamente sinalizado, ou seja, há uma pergunta clara em que se desafia os candidatos a membros do governo a esclarecerem se têm alguma ligação direta ou indireta a qualquer investigação judicial. Portanto, estes dois casos são paradigmáticos disso mesmo. O governo não esclareceu se Hernani Dias preencheu ou não, ou respondeu ou não diretamente a essa pergunta, o que levanta duas hipóteses: ou Hernani Dias ocultou, ou Luís Montenegro, sabendo, decidiu ainda assim convidá-lo para o governo. Já voltamos à conversa com o Miguel Santos Carrapatoso, editor adjunto de política do Observador. Vamos tentar perceber porque é que foi preciso mais de uma semana para este desfecho e o que é que isso nos diz sobre o impacto desta primeira baixa no governo. Estamos de regresso à conversa com o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Miguel, passou mais de uma semana, 11 dias, creio, entre a primeira notícia de que Hernani Dias estava a ser investigado pela Procuradoria Europeia e a demissão. Pelo meio, ainda ficámos a saber, numa outra notícia, sobre um alegado aproveitamento da nova lei dos solos. Porquê é que Luís Montenegro, aparentemente, pelo menos, resistiu tanto a deixá-lo cair? Creio que houve a tentação por parte de Luís Montenegro de olhar para estes dois casos, a questão da investigação conduzida pela Procuradoria Europeia, mas também a suspeita de que a criação de duas empresas imobiliárias estará relacionada com a chamada Lei dos Solos. Portanto, havia aqui, instalou-se a ideia de que Hernani Dias podia estar a aproveitar uma lei que estava a ser desenhada no seu ministério e criou duas empresas para explorar eventualmente negócios imobiliários. Criou-se essa suspeita, pelo menos, e houve, creio, uma tentativa de olhar para estes dois casos do ponto de vista legalista. Primeiro, uma desvalorização da investigação que está em curso na Procuradoria Europeia, por se entender que não há indícios sólidos de prática de qualquer crime. Ou que pelo menos não há formalmente uma constituição de arguido. Exatamente, essas questões, não é? E não há. Até ao momento, Hernani Dias não foi constituído arguido. E em relação ao tal caso que envolve a Lei dos Solos, a conclusão de que Hernani Dias não fez nada de ilegal, abrir uma empresa, sendo ou não membro do governo, não é por si só uma ilegalidade, e a justificação que o próprio deu de que estas duas empresas servem para investir em edifícios que são da família, que não têm nada a ver ou não vai nunca explorar eventuais negócios que envolvam solos rústicos, que é o que está em causa com esta Lei dos Solos, esta chamada Lei dos Solos. Portanto, houve uma tentativa de olhar para estes dois casos do ponto de vista meramente legalista,
ignorando o impacto político que eles iam ter e que tiveram e que resultou, aliás, na queda de Hernani Dias. E esse impacto político, qual é agora a preocupação maior dentro do governo com esse impacto? O Observador também procurou saber se ia ou não ser feito um raio-x a todos os outros elementos do governo, na tentativa de impedir que mais casos como este se repitam. Não obtivemos resposta a tempo útil. Admito que não haja para já essa preocupação e que o caso de Hernani Dias esteja a ser olhado como um caso isolado, sem prejuízo de, no futuro, poderem acontecer mais casos como este, e isso sim seria problemático. Nós lembramos-nos todos de como acabou o governo de António Costa. António Costa chegou a ter uma secretária de Estado que durou um dia no cargo. Luís Montenegro, também nos lembramos todos de como Luís Montenegro, enquanto líder da oposição, se afirmou politicamente no combate aos casos e casinhos de António Costa. Este é o primeiro caso problemático no interior do governo. Tivemos um caso há poucos dias, há poucas semanas, de Gandra de Almeida, que, não sendo elemento do governo, era uma escolha. Era uma escolha do governo. Para um cargo importante. E que cai em circunstâncias semelhantes, se quisermos. E, portanto, é normal que haja a preocupação, mesmo que não assumida, é normal que haja a preocupação de evitar que mais casos como este se repitam. Se está ou não a ser feito alguma coisa de formal, não nos foi possível perceber. Quando dizes que pode haver essa preocupação, mesmo que não seja assumida, é uma preocupação de contaminação, que se comecem a suceder estes casos cada vez mais e que acabem por, tal como aconteceu no governo anterior, desviar a atenção de tudo o resto e focar na idoneidade do governo. Mais do que nós sabemos o que aconteceu no governo anterior, que assim que apareceu o primeiro caso, houve uma preocupação acrescida por parte da comunicação social de escrutinar os outros elementos do governo. As denúncias começaram a chegar com muito maior frequência e foram caindo vários membros do governo em catadupa. O governo de Luís Montenegro está, naturalmente, sob maior escrutínio neste momento. Caiu o primeiro elemento, é natural que haja um esforço por parte da comunicação social, mas também da oposição partidária, de olhar para os restantes elementos do governo e perceber se estão ou não em conformidade. Há a preocupação de que este seja só o início de um processo que será longo e, porventura, doloroso. Obrigada, Miguel. Obrigado, Sara. Miguel Santos Carrapatoso é editor adjunto de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.